Oi pessoal, boa tarde. Então, na aula de hoje a gente vai aprender sobre a equação do primeiro grau com duas incógnitas, tudo bem? Até agora a gente tinha trabalhado com equações do primeiro grau com uma incógnita, certo? Então, na aula de hoje a gente vai acrescentar mais uma incógnita nesse estudo, tudo bem? Então vamos lá. Primeiramente, a definição. Uma equação do primeiro grau com duas incógnitas é toda equação que pode ser reduzida a uma equação equivalente na forma ax mais by igual a c, certo? Onde a, b e c pertencem aos reais e o meu a e o meu b, eles são diferentes de zero. Por quê? Porque se o meu a ou o meu b forem iguais a zero, o que vai acontecer? Se o meu a for igual a zero, o x vai zerar, certo? Então eu vou ficar sem a incógnita x, eu vou ter só uma incógnita e não duas incógnitas. A mesma coisa vai acontecer aqui no b. Se o meu b for igual a zero, o meu y vai zerar, e aí eu vou ficar só com x, tudo bem? Então, para que a equação ela tenha duas incógnitas, o meu a e o meu b eles precisam ser diferentes de zero, tudo bem? Então, vamos lá. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Aqui a gente tem x mais y igual a 10, 3x mais 2y igual a 16 e 7x menos 5y igual a 9, certo? Percebam, aqui é o meu a, aqui é o meu b e aqui é o meu c, tudo bem? E aqui a gente tem as incógnitas x e y, certo? Em ambas a gente tem duas incógnitas, certo? Então vamos lá. Algumas observações, certo? As soluções de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas é indicada por um par ordenado de números. Por que um par? Porque eu tenho x e eu tenho y, ou seja, eu tenho dois números, por isso um par de números, tudo bem? Então, vamos voltar lá para nossas observações. O primeiro número representa o valor da incógnita x, certo? O segundo número representa o valor da incógnita y, certo? E aí, essa observação é muito importante, certo? Que essa ordem ela precisa ser respeitada. Por isso, o nome par ordenado, porque tem uma ordem, tudo bem? E indica-se entre parênteses x e y, certo? Sempre, 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 a gente vai ter isso daqui, certo? O primeiro valor é o da incógnita x e o segundo é o da incógnita y. A gente nunca vai ter isso daqui, ó, yx. Isso nunca vai acontecer, certo? Isso daqui nunca vai acontecer. A gente sempre vai seguir essa ordem. O primeiro é o x, o valor do x, e o segundo é o valor do y. Tudo bem? Então, vamos dar continuidade. Agora, eu expliquei a teoria, mas agora a gente vai ver como resolver questões, certo? A gente vai ver também a representação gráfica de uma equação desse tipo, tá bom? Então, vamos lá. O par ordenado 2 e 5 é solução da equação 3x mais 2y igual a 16. E aí, como a gente tinha visto lá, certo? Nas observações, isso daqui indica que o primeiro é o valor do x e o segundo é o valor do meu y, certo? Essa ordem ela sempre segue dessa forma, tudo bem? Então, a gente vai verificar se esse par ordenado é a solução dessa equação. Ou seja, a gente vai verificar se quando a gente substituir esses valores dentro dessa equação, a gente vai obter uma igualdade que seja verdadeira ou uma igualdade que seja falsa. Se ela for verdadeira, então sim, esse par ordenado é solução. Se ela for falsa, então não. Esse par ordenado ele não é solução dessa equação, tudo bem? Então vamos lá. 3 vezes, quem é o meu x? O meu x é 2, certo? Então 3 vezes 2 mais 2 vezes o meu y, quem é o meu y? 5. É igual a 16, certo? Então, vamos lá. 3 vezes 2 é igual a 6, mais 2 vezes 5 é igual a 10, certo? Igual a 16. Então, a gente vai ter 6 mais 10, que é igual a 16, é igual a 16. 16 é igual a 16? Verdadeiro, né? Verdadeiro. Com certeza, 16 é igual a 16. Então, sim, esse par ordenado, ele é solução dessa equação. Tudo bem?
Indo agora para a próxima questão, a gente tem o seguinte. Determinar a solução da equação 3x mais 2y igual a 16 quando y é igual a menos 1. Certo? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber qual que é o valor do meu x quando o meu y é igual a menos 1 nessa equação. Tudo bem? Então, novamente, a gente vai substituir o valor do y e encontrar o valor do x. Certo? Então, vamos lá. 3 vezes x mais 2 vezes, quem é o meu y? Menos 1. Menos 1 igual a 16. Tudo bem? Então, a gente vai ficar com 3x. Aqui a gente tem uma multiplicação. E aqui a gente tem sinais diferentes. Então, a gente vai ter mais vezes menos é menos. 2 vezes 1 é 2. Tudo bem? E aí, vamos lá. Esse menos 2, ele está negativo. Eu vou mandar ele para o outro lado da igualdade e ele vai no sinal inverso. Então, ele vai positivo. A gente vai ficar com 3x é igual a 16 mais 2. Tudo bem? E esse 3 aqui, ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. A gente vai ficar com 16 mais 2, que é igual a 18, dividido para 3. E 18 dividido para 3, a gente sabe que é igual a 6, certo? Então, a gente tem o valor do x e a gente tem o valor do y. A solução de uma equação que tem duas incógnitas é um par ordenado, como a gente viu lá nas observações. Então, a gente vai escrever essa solução como sendo x e y, certo? Então, o meu x é 6 e o meu y é menos 1, certo? Então, essa daqui é a solução que a questão está me pedindo, um par ordenado, certo? Onde o meu x é 6 e o meu y é menos 1, tudo bem? Então, passando para o próximo tema, certo? A gente vai ver agora a representação geométrica, certo? A representação gráfica, certo? E a representação geométrica de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas é uma reta, certo? É uma reta. E aí, por que é uma reta? A gente vai ver isso agora, certo? Representando 3x menos y igual a 5 no plano cartesiano, certo? Aqui a gente tem o plano cartesiano, certo? E a gente vai marcar pontos nesse plano cartesiano. E aí, vamos lá. Eu coloquei aqui o x como sendo menos 1. Se o meu x for menos 1, certo? Então, eu vou ficar com 3, que vai multiplicar menos 1, menos y, igual a 5, certo? Mais vezes menos é menos 3, menos y, igual a 5, certo? E aí, esse menos 3 eu vou mandar ele para o outro lado, tudo bem? E aí, eu vou ficar com o seguinte. Eu vou ficar que menos y é igual a 5 mais 3. Menos y é igual a 8. Só que esse y aqui ele não pode ficar negativo. Então, eu vou multiplicar em ambos os lados por menos 1, certo? E aí, vai ficar menos com menos mais. Y vezes 1 é igual a y. E aí, aqui, mais vezes menos, menos. 8 vezes 1 é igual a 8. Então, se o meu x for menos 1, o meu y é menos 8. Então, o meu par ordenado vai ficar menos 1, menos 8. Tudo bem? E aí, aqui a gente vai procurar, certo? O nosso ponto. Esse par ordenado no plano cartesiano é um ponto. Tudo bem? Aqui a gente tem o menos 1, certo? Aqui é o eixo x e aqui é o eixo y. Tudo bem? E aí, aqui a gente tem, no eixo y, a gente vai procurar o menos 8, certo? A gente procurou aqui o menos 8. E aí, o menos 8 está bem aqui, certo? E no eixo x, a gente vai procurar o menos 1, certo? Porque o meu x é menos 1. A gente achou aqui o menos 1, certo? Aí a gente vai descendo, 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 descendo. O ponto que a gente vai marcar é esse ponto aqui, ó, o ponto A. Por quê? Porque esse ponto é o ponto que tem coordenadas menos 1, menos 8. Tudo bem? Da mesma forma, aqui, ó. Se o meu x for 0, certo? Se o meu x for 0, deixa eu apagar aqui para a gente fazer também o passo a passo, certo? Se o meu x for 0, então eu vou ficar com 3 vezes 0 menos y igual a 5, certo? 3 vezes 0 é 0, eu vou ficar com menos y igual a
5. Se eu multiplicar aqui por menos 1, eu vou ficar com y, que é igual a menos 5. Tudo bem? Então, agora procurando esse ponto, onde o meu x é 0, o meu x sendo 0 está bem aqui, ó, certo? Em cima do eixo y, e o meu y é menos 5. Então, eu vou procurar aqui, ó, o menos 5, certo? Aqui é o menos 4, aqui embaixo é o menos 5. Então, a gente tem o ponto 0, menos 5, que é aqui marcado pelo ponto B, certo? Com apenas 2 pontos, a gente já consegue criar essa reta, tá bom? Mas aí eu coloquei mais um ponto aqui. E aí, quando eu traçar essa reta, vou colocar aqui de vermelho, certo? Traço essa reta passando por esses 2 pontos, certo? E aí a gente tem a reta que representa essa equação aqui, essa equação do primeiro grau com duas incógnitas, tudo bem, pessoal? Então, essa daqui é a representação gráfica, certo? A representação geométrica de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, tudo bem, pessoal? E aí eu coloquei aqui como exemplo, certo? Representar a equação x mais y igual a 3 no plano cartesiano. Então, vamos marcar pontos, certo? Como a gente tinha feito lá na explicação. Se o meu x for 0, certo? Se o meu x for 0, o meu y vai ser igual a 3, tudo bem? Então, aqui a gente tem o nosso primeiro ponto, 0 e 3. Agora, se o meu y for 0, certo? Vou colocar o valor do meu y igual a 0. Se o meu y for igual a 0, o meu x vai ser 3, certo? Então, eu vou ter esse outro ponto aqui, 3 e 0. E agora eu vou dizer que o meu x seja 1. Se o meu x for 1, certo? O meu y ele vai ser, ó, se o meu x for 1, a gente vai ter o seguinte. Esse 1 ele vai passar para o outro lado no sinal inverso. Então, o meu y vai ser igual a 3 menos 1. E o meu y vai ser igual a 2. Tudo bem? Então, a gente tem esse terceiro ponto aqui. Beleza? Agora, certo? Eu vou colocar de amarelo para diferenciar. A gente vai marcar esses pontos, certo? O primeiro ponto, o meu x é 0. Meu x é 0 e o meu y é 3. Certo? Então, a gente está bem aqui assim, ó. Certo? Esse é o nosso primeiro ponto. O nosso segundo ponto, o nosso x é 3, certo? E o nosso y é 0. Então, a gente está nesse ponto bem aqui, beleza? E o nosso último ponto, o nosso x é 1, certo? O nosso x é 1 e o nosso y é 2, ó. Então, a gente vai vir aqui no 2 e no 1, certo? E marcar esse ponto bem aqui, beleza? Lembrando, né, que o eixo que está na horizontal, certo, que está deitado, é o eixo x, e o eixo que está na vertical, o eixo que está em pé, é o eixo y, tudo bem? A gente marcou esses 3 pontos, beleza? Então, a gente vai vir aqui agora, ó, e vai passar uma reta que passa por esses 3 pontos, certo? Essa reta aqui é a reta que representa essa equação aqui no plano cartesiano, tudo bem, pessoal? Então, como que a gente representa graficamente, né, uma equação? Primeiro, você marca os pontos, certo? Dá valores às suas variáveis e encontra alguns pontos, certo? 3 pontos são suficientes. Depois você marca esses pontos no plano cartesiano e depois você traça uma reta que passe por esses pontos, tudo bem? Então, vamos lá. Agora, certo? Finalizando, eu vou passar um exercício para vocês da página 149 e 150, tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Eu desejo uma boa tarde para vocês e bons estudos.